Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço para Rosângela Moura. Ela tem um canal no YouTube chamado, Rosângela Moura. E ela faz conteúdo do Vem Segue-me toda semana. Então eu vou postar aqui no topo dos comentários e também aqui no YouTube, aqui na descrição do vídeo, o canal dela, tá bom? Cliquem lá, entrem no canal dela e se inscrevam lá, tá bom? Para que o canal dela possa ter mais alcance, alcançar mais pessoas e o evangelho assim ser propagado, tá bom? Então, um forte abraço para Rosângela Moura. Eu admiro muito a sua entrega ao evangelho, tá bom? De toda semana tá no YouTube aqui compartilhando mensagens. Vamos aqui para o último dia, do estudo do Vem Segue-me sobre o livro de Isaías. Já vou me despedindo aqui do livro de Isaías com saudade, Aprendi muita coisa com o estudo do livro de Isaías e futuramente eu quero voltar a compartilhar Isaías versículo por versículo aqui sem pular nada, tá bom? Para compartilhar com vocês futuramente. Mas vamos lá, eu escolhi aqui hoje para compartilhar com vocês Isaías 66, o versículo 4, tá bom? O versículo 4 diz aqui, Aqui tá falando... tanto Isaías 66 está falando tanto de Jerusalém, as pessoas iníquas em Jerusalém, como também nos últimos dias hoje, tá bom? E vai ter partes específicas que vai falar sobre os nossos dias e também parte específica sobre Jerusalém. Vamos acompanhar aqui no estudo. Isaías 66:4 diz assim: também eu escolherei os seus escárnios, farei vir sobre eles os seus temores, portanto clamei e ninguém respondeu. Chamei e não escutaram, mas fizeram o que parecia mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Então, aqui nesse versículo, o Senhor está falando sobre uma maldição sobre os iníquos, Ele fala aqui que escolherei os seus escárnios. O que seria isso? As suas calamidades. Então, o Senhor vai castigar com calamidades, os iníquos. Aqui no caso da nação Jerusalém, o Senhor fez vir sobre eles o cativeiro. Também as outras nações do gentio, quando não ouvem ao Senhor, não buscam ao Senhor, também vai vir essas calamidades. Quem escolhe essas calamidades? O próprio Senhor escolhe essas calamidades aqui, tá bom? Então eu gostei desse versículo porque ele fala sobre chamar essas pessoas, Eu chamei, e ninguém respondeu. Clamei, e nenhum deles apareceu. O que é chamar e clamar? Como que o Senhor faz isso nesses últimos dias? Por meio dos missionários, por meio dessa mensagem no YouTube, por meio dos profetas, conferência. O Senhor está chamando o povo ao arrependimento. Porém, conforme diz aqui, eles estavam buscando o seu próprio prazer e não fazer a vontade do Senhor. Aqui o versículo 5 ainda continua, Aqui fala sobre a Sião nos últimos dias, a nação que seria levantada nos últimos dias aqui. O versículo 5 fala assim: ouve a palavra do Senhor, vós os que temais diante da palavra, vosso irmão que vos odeiam e para longe de ti te lançam fora por causa do meu nome, dizendo, seja glorificado o Senhor, porém ele aparecerá na vossa alegria e eles serão envergonhados. Então aqui está falando das pessoas que perseguem as pessoas por conta do nome do Senhor, que ficam com implicância com as pessoas ali que frequentam tal religião, eles ficam com implicância. E aqui está falando que na ocasião da segunda vinda, o que vai acontecer? Na ocasião da segunda vinda, aqueles que foram perseguidos, vão sentir alegria, porque se permaneceram firmes em meio à perseguição. E aqueles que perseguiram essas pessoas que honram o nome do Senhor vão se sentir envergonhados na segunda vinda. Então esse versículo 5 é muito bom também. O versículo 12 aqui fala sobre uma paz em Jerusalém, só que versículo 12. O versículo 12 fala sobre uma paz que vai haver em Jerusalém futuramente, Ele diz assim, porque assim diz o Senhor, eis que estendereis sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo vos trarão, e sobre os seus joelhos o afagarão.
aqui, né, essa parte de haver paz em Jerusalém, ele coloca uma mensagem figurativa, né, de como se fosse uma mãe colocar o filho ali no colo, afogar ali o seu cabelo, fazer um carinho ali, vai amamentar, vai criar. Aqui fala sobre a paz em Jerusalém. E aqui também fala sobre as outras nações defender Jerusalém, vai ajudar Jerusalém. Bom, como nós sabemos, quando Cristo voltar, né, a capital ali, Jerusalém, vai ser a Jerusalém, e lá vai ser o poder eclesiástico. E aí, então, assim como era na época antiga, que os levitas, né, eles não trabalhavam, eles trabalhavam para o Senhor, e aí então eles ganhavam as ofertas para se sustentar. E assim, as outras nações vão sustentar Jerusalém, tá bom? Por causa desse trabalho deles, por causa que eles são servos do Senhor. Então tem essa explicação aqui também. Vamos aqui para a seção 65, versículo 1, tem alguns versículos que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. O versículo 1 diz assim, ó, aqui fala sobre as nações gentias, né, que buscaram o evangelho. Cristo ele veio aos seus e eles o recusaram. E aí então o evangelho chega para a nação aqui dos gentios. E esse versículo que eu vou ler, presta atenção à maneira que eu vou ler, porque tem uma tradução de Joseph Smith que eu quero compartilhar com vocês sobre esse versículo aqui. Então é seção Isaías 65, versículo 1. Fui buscado pelo que não me perguntavam por mim. Fui achado por aquele que não me buscava. E um povo que não se achava, e não se chamava pelo meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então aqui fala de o Senhor ser achado por um povo que não o buscava. Mas quando o povo buscou ele disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Na verdade, o versículo ele dá uma menção aqui que Deus ele foi achado por um povo que não o buscou, né? Joseph Smith ele faz uma tradução aqui nesse versículo, tá bom? Quando eu falo que Joseph Smith ele fez uma tradução, não significa que ele pegou os registros original ali e foi traduzindo. A tradução que ele coloca aqui é o entendimento dessa escritura. É isso que essa escritura significa e ele reescreveu esse versículo. Inclusive ele fica um pouquinho mais... Não, esse não fica muito mais longo não. Tem um outro aqui que eu vou compartilhar que fica mais longo. Aqui na tradução de Joseph Smith, o versículo ficaria assim, ó. Fui achado pelos que perguntavam por mim. Olha a diferença, né? Porque no outro versículo o Senhor fala que foi achado por aqueles que não o buscavam. Se você não está buscando, como é que você vai achar? Na verdade, os gentios, né? As nações, as outras nações estavam sim buscando ao Senhor e por isso o achou. É isso que significa aqui na tradução de Joseph Smith, né? Fui achado pelos que perguntavam por mim. Não fui achado àqueles que não me buscavam. Ou seja, quem não busca ao Senhor não irá achar. E não perguntavam por mim. Então, esses não acham ao Senhor. Então, essa é a tradução aqui, tá bom? E aqui, o paralelo com isso é que as nações, a nação de Jerusalém, ela recusou o Senhor, né? Elas não buscaram a Deus ali. Por exemplo, elas rejeitaram o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, elas recusaram o verdadeiro evangelho. Tá bom? Isso também tem um versículo aqui que vai explicar que também acontece entre nós também nas nações gentias aqui, tá bom? Vamos pegar aqui o versículo 2 aqui. O versículo 2, sim, que fica muito grande na tradução de Joseph Smith, tá bom? Então seção 65, versículo 2, diz assim, ó. Estendi as minhas mãos todo o dia a um povo rebelde que caminhava por caminhos que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, né? Então, na tradução de Joseph Smith, ficou um pouco diferente. Diz assim, ó. Eu disse ao meu servo, quem é o servo do Senhor? Era o povo dele, bom, o povo dele, Jerusalém, que era o servo dele. Eu disse a meu servo, eis-me aqui, olhai para mim, e eu enviarei uma nação que não se chama do meu nome. Aqui é interessante na tradução de Joseph Smith que fala que se eles olharem para Deus, Deus vai mandar uma nação a eles para recuperar eles, para ali passar o verdadeiro evangelho, tá bom? Então eu achei interessante essa tradução aqui. Porque estendi a minha mão o dia todo a um povo que não andava pelos meus caminhos.
e as suas obras são más, e não são bons, e andam após os seus próprios pensamentos. Né? Eu gostei muito da tradução de Joseph Smith. Esse versículo 1 e 2 aqui de Isaías 65, versículo 1 e 2, também ele é mencionado no livro de Mórmon, e também ele é mencionado pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 20 e o versículo 21 também. Tá bom? Tem lá a explicação. Aqui o versículo 3 também eu gostei, que diz assim, ó: povo que se irrita diante de minha face, continuamente sacrificando em jardins, queimando incenso sobre tijolos. Bom, essa parte aqui eu acho bem interessante a gente compartilhar, por causa que aqui fala que o povo dele irrita ele constantemente. Ainda que ele tivesse estendendo a mão, eles saíam do caminho, não obedeciam a Deus. E aí eles queimavam incenso sobre tijolos, né? Essa tradução aqui sobre queimar sobre tijolos está falando sobre altar. E os altares de Deus que havia sido ordenado, né, na lei de Moisés, desde a antiguidade a construir para o Senhor, eram altares de pedras brutas, né? Aquelas pedras brutas eram pegadas e construída ali o altar, né? Já os altares dos pagões, né, de outros deuses, eles faziam com pedra lavrada, né? Ou seja, lapidava a pedra, fazia um altar mais bonitinho ali, né? E aqui o Senhor está falando então que eles estão queimando incenso sobre tijolos, né? Ou seja, eles fabricaram essas pedras, estão queimando para outros deuses. Ou seja, é Deus que ajuda eles, mas eles estão adorando outros deuses, tá bom? E aí ele fala dessa irritação aqui, né? O versículo 5 diz assim: dizem, fica-te lá e não te achegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, porém eu pagarei e pagarei no seu seio. Né? Bom, aqui essa frase aqui, quando ele fala aqui, sou mais santo do que tu, não vai aparecer em nenhuma outra parte da escritura, somente em Isaías aqui tem esse termo, né? Eu sou mais santo do que tu. E aqui significa de pessoas que acham que são mais santas do que outras pessoas, né? Realmente, né? Às vezes ela pensa que ela é melhor do que outra pessoa porque ela não comete os mesmos pecados de outras pessoas, tá bom? Mas aqui tá falando o quê? Sobre a pessoa que se acha mesmo, né? Que é hipócrita e também tem essa soberba dentro dela. Então tem essa explicação aqui sobre esse versículo aqui. Aqui eu queria fazer o comentário aqui sobre essa parte aqui dos tijolos, né, queimado ali, né? O Senhor falou sobre uma maldição, falou sobre os tijolos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte aqui. Bom, falando sobre essa parte dos tijolos queimados, altares ali, né, que eram lapidados, né, às vezes até parece mais bonitinho, né, um altar todo lapidado, do que um altar com pedras brutas. Mas o Senhor mandou adorar nas pedras brutas. De igual modo, né, uma igreja pode até ser mais bonita que a outra, ter mais dinheiro que a outra, né, isso não importa, né? Temos que adorar do jeito que o Senhor quer. Não, esse é o mandamento que o Senhor pede de nós, tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar. Vou terminando aqui o livro de Isaías com vocês com saudade. Realmente, o livro de Isaías me ensinou muitas coisas. Eu quero voltar desde o começo, voltar explicando Isaías aqui para nós aqui no canal. Fazer uma playlist, né? Uns vídeos extras aí para nós. Tá bom? Muito obrigado por vocês acompanhar o estudo de Isaías comigo. Agora a gente vai começar, né? Amanhã já o livro de Jeremias também. É um grande livro, um grande profeta para a gente estudarmos aí, tá bom? Não se esqueçam de entrar no canal da Rosângela Moura e se inscrever lá, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.